Olá, eu sou a professora Tainã Fragoso. Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula de gestão e normalização. Na aula passada, eu tinha deixado uma atividade para vocês, né, para verem o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, e fazerem uma avaliação ali sobre o filme, qual crítica que o autor estava querendo passar, enfim. Alguns alunos responderam, né, e falaram que era falta de respeito, não tinha consideração, não considerava as questões humanas, falta de respeito com os trabalhadores, enfim, era essa mesma ideia proposta pelo filme, né? No filme, ouve-se muito barulho das máquinas, ouve-se a voz do dono da empresa, do chefe falando, determinando como deveria ser a questão do trabalho, e mostra ali os trabalhadores sem ser considerado nada, né? Sem ter voz ativa ali. Eles não eram respeitados, eles não tinham boas condições de trabalho. A gente vê logo no início do filme ele sendo comparado com ovelhas lá, né? Os trabalhadores chegando lá na empresa, sendo comparado com animais mesmo. Trabalhador sem camisa, enfim. É, Mostra também aquela questão da alimentação, até engraçado, ele faz uma sátira ali, né? Ele mostra de uma maneira engraçada, mas a ideia era que o operador não saísse nem para se alimentar do posto de trabalho, ele se alimentaria ali mesmo, né? E toda a inovação que tinha era bem-vinda, mas essa inovação da alimentação, ainda bem que não deu certo ali naquele momento. Que mais? O operador, na hora que vai no banheiro, o chefe vai lá, manda ele voltar, então ele não tinha tempo. O negócio era a produção, ele tinha que produzir, 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 e tanto é que ele fica nesse trabalho repetitivo, acaba ficando meio doido ali no filme, e aí tem todo o decorrer da história. A questão de acidente de trabalho, a hora que a prensa cai e até amassa lá a roupa, amassa o equipamento dele ali, porque as questões de trabalho também não eram consideradas, enfim, os trabalhadores eles não tinham voz, não eram respeitados, as condições de trabalho não eram boas, os seus direitos não eram respeitados, aliás, eles nem tinham direitos, né? Só tinham deveres. E aí é bom para a gente fazer uma comparação. Como que tá hoje? Será que melhorou, não melhorou? Enfim, a ideia da atividade, então, era que vocês assistissem o filme e mandassem lá para as professoras, né, para mim ou para a Cíntia, a análise de vocês do filme. E hoje, então, a nossa segunda aula de gestão e normalização, a gente vai entrar um pouquinho na parte contextual, vai falar um pouquinho de teorias da administração. E no final também temos uma atividade proposta, temos 4 exercícios, né? 4 perguntas ali para vocês responderem e mandarem para as professoras, tá bom? Hoje eu vou tirar um pouquinho o vídeo para conversar com vocês um pouco para passar a disciplina. E é importante que vocês saibam, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com as professoras. Bom, na semana passada eu tinha iniciado com vocês sobre o que vocês imaginavam de administração e de organização, né? O que vinha na cabeça de vocês, o que vocês acham que é, enfim. Hoje a gente vai trazer um pouquinho da teoria mesmo do que é das definições, tá? Então a palavra organizações se refere a entidades criadas por indivíduos que compartilham os mesmos interesses e valores e que buscam alcançar certos objetivos. Então, a organização nada mais é do que a busca por certo objetivo traçado, né, de acordo com interesses e valores dos que os indivíduos compartilham entre si ali na organização, tá? Em uma organização, cada indivíduo cumpre uma função específica e especializada que tem como finalidade a realização de determinados resultados. Em conjunto, tais funções têm como objetivo aproximar-se da organização e devem estar mais ou menos planejadas e sistematizadas para que se possam observar os resultados esperados. Então, o que ele está falando ali? A organização é uma entidade que vai compartilhar dos mesmos interesses e buscar alcançar o mesmo objetivo, tá? Certos objetivos determinados. Na organização, cada pessoa vai ter uma função específica, ela vai ser especializada
de acordo com a sua função, para realizar atividades, chegar em resultados que busquem esse objetivo determinado, tá bom? O mundo em que vivemos é uma sociedade composta por organizações. Na sociedade, as pessoas nascem, crescem e se desenvolvem pessoal e profissionalmente e morrem dentro de organizações. As organizações possuem tamanhos diferentes, características diferentes, estruturas e objetivos diferentes. É importante a gente destacar que a gente nasce, né? Essa parte aqui, a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre dentro de organizações. A partir do momento que nós nascemos, nós já estamos inseridos em uma organização, que é a organização familiar, a primeira organização que a gente tem contato ali. A organização familiar são pessoas que compartilham dos mesmos interesses, é claro, que na nossa família vão ter algumas pessoas que vai estar mais interessada nisso ou naquilo, mas se considerar o conjunto, todos vão compartilhar dos mesmos interesses, estarão inseridos na mesma cultura, na mesma sociedade ali, em busca de um objetivo determinado ali, talvez a união da família, o bem-estar da família, enfim, na família um ajuda o outro, né? Então a gente nasce nessa primeira sociedade aí e ao longo da nossa vida, né, nós entramos para a escola, tem outro meio social ali, outra organização ali, e aí a gente vai sendo desenvolvido, vai sendo moldado, né, de acordo com as organizações onde a gente faz parte. Então a gente vai para a escola, começa a trabalhar, então se desenvolve pessoal e profissionalmente e acaba por morrendo aí dentro de organizações, porque o nosso mundo ele é composto por organizações. As organizações são compostas por pessoas e por recursos não humanos, como recursos físicos, materiais, financeiros, tecnológicos e mercadológicos. As organizações podem ser lucrativas e não lucrativas. Então, elas podem ser empresas ou exército, igreja, ONGs, enfim, outros tipos de organizações que a gente vai ver mais para frente lá nos tipos de empresas que existem, tá? Então, é formada por pessoas e por recursos. Bom, sobre administração. Então, a palavra administração, ela tem origem do latim, né? Que é ad, de direção para, e minister, que é de subordinação. Ou seja, a palavra administração, ela vai significar o desenvolvimento de uma função sob o comando de outro, tá? Chavenato, né? Que é o pai da administração, ele vai dizer que a administração é uma ciência que estuda os principais problemas de uma empresa, visando melhorar o desempenho através de técnicas de planejamento, organização e controle. É importante, então, que a gente tenha em mente, né? A administração, ela vai ser uma, uma função que vai ter alguém que vai comandar essa função. E aí ele vai comandar de forma a melhorar o desempenho e o planejamento para que se alcance um objetivo, enfim, para que se tenha uma organização e um controle ali dentro daquela administração. Sendo assim, administrar é o processo de alcançar objetivos pelo trabalho com e por intermédio de pessoas e recursos organizacionais. É o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e utilizar os recursos organizacionais disponíveis para alcançar o objetivo. É o alcance de objetivos organizacionais de maneira eficaz e eficiente, graças ao planejamento, à liderança e ao controle dos recursos organizacionais. Administrar é o ato de trabalhar com e por intermédio de outras pessoas para realizar os objetivos da organização, bem como de seus membros. Então, resumidamente, administrar é o processo de trabalhar com pessoas de forma organizada, liderada, controlada, planejada, para que se chegue ao mesmo objetivo, tá? A administração é fundamental numa organização para que você consiga chegar ao seu objetivo, tá?
Tá aqui, ó. A administração é imprescindível para a existência, sobrevivência e sucesso das organizações. Vamos imaginar que a organização é um grupo de pessoas trabalhando ali para se chegar ao mesmo objetivo. Se a gente não tiver uma boa administração nesse processo aí de atividades, de funções do trabalho em si, né? Se eu não tiver um planejamento e uma execução controlada, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Então, essa administração ela vai ser muito importante para que minha organização sobreviva e para que minha organização tenha um sucesso aí, que ela chegue ao meu objetivo planejado. Bom, vamos falar um pouquinho agora de teorias da administração, tá? O que são essas teorias da administração? Vamos entender. Até a Idade Média, não existia um contexto com evidências de unidades fabris e indústria de produção em massa. Naquela época, a produção se resumia a profissionais artesãos que fabricavam seus produtos nas unidades familiares, cujas técnicas passavam de pai para filho. Os aspectos da produção em quantidade surgem a partir da Revolução Industrial, durante os séculos XVIII e XIX, na Europa, por volta dos anos de 1700 e 1850. Então, o que ele está querendo dizer aí? Que antes da Revolução Industrial, o contexto industrial ele era feito por artesãos. Então a pessoa ela nascia numa família ali que tinha um determinado trabalho, vamos supor, sei lá, algodão, né? Colheita de algodão, por exemplo. Então a pessoa nascia ali, esse era o modo de trabalho deles. Então eles plantavam, eles cuidavam da terra, eles colhiam, eles processavam o algodão, enfim, as pessoas sabiam fazer todas as atividades dentro da sua unidade ali, né? Do seu modo de trabalho, enfim, dentro do seu segmento. E essas técnicas eram passadas de pai para filho. Então, o pai sabia fazer do começo ao fim, depois vinha o filho e ele ensinava o filho, tá? Depois da Revolução Industrial, esse cenário mudou um pouco. Então, as pessoas deixaram de trabalhar na sua colheita, os artesãos, né? Começaram a ir para as indústrias, trabalhar nas indústrias, né? Como que funcionava? Era mais ou menos o que a gente viu lá no filme dos tempos modernos, né? Então, os artesãos, eles deixaram suas casas para ir trabalhar nas indústrias e lá nas indústrias não era requerido uma mão de obra especializada. Eles precisavam ter a vontade de trabalhar na indústria. Então, era contratada as pessoas, enfim, e para que elas pudessem trabalhar ali nas máquinas e fazer a produção em massa, tá bom? A produção manual foi substituída pela mecânica, com o desenvolvimento de uma nova tecnologia, a máquina a vapor, que transformou a produção fabril. Esse advento europeu foi o responsável pelo surgimento de grandes parques fabris que se expandiram para a América. A utilização do carvão e a produção em grande escala, em várias linhas, metalúrgica, têxtil, alimentícia, entre outras, modificaram completamente o cenário humano, econômico e tecnológico. Então, a produção que era antes feita pelos artesãos lá, produção manual, ela foi substituída pelas máquinas, né? Então, ela foi substituída pela produção mecânica e isso aumentou a produção fabril, enfim, começou o trabalho lá nas indústrias e a produção em massa. O advento das fábricas e do trabalho assalariado provocou um êxodo rural e as cidades tenderam a crescer. Foi assim que se iniciou um processo social que modificou a vida das pessoas. O poder público descobria novos desafios e a sociedade novas necessidades, como saúde, educação, moradia, etc., que desencadeariam transformações de aspectos da administração pública. Então, é,
essa questão das pessoas começarem a sair do campo, né, os artesãos começarem a sair do campo e vir para a cidade para trabalhar nas empresas, fez com que a quantidade de pessoas que morassem na zona rural diminuísse e as quantidade de pessoas que moravam nas cidades aumentasse. Então as cidades tenderam a crescer muito. E aí o processo social, né, o poder público, ele começou a ver que ele teria que investir em saúde, educação, moradia, né, digna para as pessoas, porque as cidades estavam aumentando. Eram desafios que eles não encontravam antes quando os artesãos viviam na zona rural. Depois que começou a expandir, então a Revolução Industrial não trouxe apenas a substituição do trabalho manual pelas máquinas, mas também trouxe um avanço aí nas cidades, né? Como as cidades deveriam ser administradas para que conseguisse comportar todas essas pessoas, enfim, e dar uma saúde, educação, moradia digna nesses aspectos aí da administração pública. A consequência mais intensa da Revolução Industrial foi a modificação do modo de vida das pessoas, que incorporaram a rotina de trabalho das fábricas em suas vidas. As mudanças radicais no comportamento social implementaram uma nova era social. Isso despertou um grande interesse nos estudiosos em examinar as organizações de forma mais detida, sob aspectos técnicos, culturais, econômicos, sociais e políticos. Assim surgiu o interesse dos pesquisadores pela administração. Então, esse momento em que ocorre a Revolução Industrial, o trabalho manual é substituído pelo trabalho mecânico. As pessoas saem da zona rural para morar nas cidades, né? Tem o aumento das cidades, desenvolvimento aí de processos públicos, né? Vai acontecendo toda uma mudança na vida das pessoas. E o mais impactante foi, as pessoas começaram a inserir nas suas vidas as rotinas de trabalho de acordo com as fábricas, né? Não diferente do que a gente vive hoje. Hoje nossa rotina é muito baseada no nosso trabalho. Então eu tenho o meu horário de segunda a sexta, segunda a sábado, enfim, para quem faz turno, tem os horários determinados que eu vou para a fábrica, eu vou para o meu trabalho, tá? Então, essa foi a maior consequência que teve nessa época de Revolução Industrial. O que antes as pessoas não precisavam contar com a rotina de trabalho no seu dia a dia, hoje elas precisam ter de forma bem estabelecida suas rotinas de trabalho. E aí, isso fez com que surgisse um interesse ali dos pesquisadores pela administração, pelos por esse novo modo de vida das pessoas. Podemos citar como as principais teorias administrativas. Então, as principais teorias aí que levaram os pesquisadores, né? A conclusão desses pesquisadores. A teoria administração científica, que é de Taylor, teoria burocrática, teoria clássica, teoria das relações humanas, estruturalista, teoria neoclássica, teoria comportamental e teoria contingencial. Nós vamos ver algumas teorias da administração aí, tá? Então, essa teoria da administração, ela vem desses pesquisadores que começaram a pesquisar sobre esse novo modo de vida das pessoas na sociedade pós-revolução industrial. Vamos falar então sobre Taylor, né? Frederick Winslow Taylor. Então, ele transformou o debate sobre eficiência num conjunto de princípios e técnicas, e o importante era produzir à medida que acreditava-se que tudo fosse produzido seria consumido. Taylor, ele é o responsável pela administração científica e ele vai fazer um estudo ali de eficiência, tempos e movimentos e acredita que o que é produzido tem que ser consumido. Fayol definiu as funções do administrador, fazendo uma distinção com os responsáveis pela execução das tarefas. Segue as funções:
planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, Fayol, ele é o responsável pela teoria clássica da administração, que a gente vai ver, e ele segue aí as funções de planejamento, organização, coordenação, enfim, muito parecido com o que a gente conhece de PDCA. Ford, Henry Ford, criador da linha de montagem, deu continuidade às ideias de Taylor, fabricando automóveis de forma massificada e diferenciada, permitindo, além de um volume substancial, uma redução expressiva de custos. Então, ele seguiu um pouco as ideias de Taylor lá sobre eficiência, estudo de tempos e movimentos, conseguiu aumentar a produção aí de veículos e aí o custo dos veículos caiu muito e muitas pessoas puderam adquirir seus carros nessa época aí com as ideias de Ford da linha de montagem. Max Weber, forma ideal de se fazer a transição da administração de empresas de pequeno porte, administradas sem utilização de técnicas de natureza científica e com base na experiência pessoal dos donos de negócio para organizações de grande porte. Então, o que ele tinha em mente ali? Transformar as empresas que eram mal administradas segundo os seus critérios, né, segundo os critérios dele, que é o tipo ideal de burocracia, né, que ele fala ali. Então, ele mudar um pouco esse conceito das empresas pequenas, que tinham a sua natureza ali de acordo com a experiência dos donos do negócio, para a organização de grande porte através da forma um pouco burocrática, né? O que a gente conhece por forma burocrática? Seguindo uma linha de pensamento, determinações pré-estabelecidas, documental, enfim, seguindo essa linha, transformar empresas pequenas em empresas maiores. O Amitai, então, ele é responsável pela teoria estruturalista. Ele tem uma visão que sugere uma postura administrativa coletiva e cooperativista, que possa preparar mudanças e assumir funções diferentes na organização, como tolerância e flexibilidade para o ambiente organizacional. Carl Luding, ele fez a teoria dos sistemas, né, através da identificação das propriedades, princípios, leis e características do sistema geral, independente do tipo de cada um, da natureza de seus elementos, componentes e da relação entre eles. Ele procura entender como os sistemas funcionam, tá? Por isso que é conhecido como a teoria dos sistemas, porque ele vai estudar de acordo com as características como o sistema funciona. Bom, quais eram as ênfases então de cada teoria? Cada teoria procurou privilegiar e enfatizar uma das 5 variáveis, omitindo ou relegando a um plano secundário todas as demais. Então tinha ênfase nas tarefas, nas estruturas, nas pessoas, no ambiente e na tecnologia. Cada uma das teorias vai enfatizar um desses tópicos, tá? Começou a ter a ênfase nas tarefas com a administração científica de Taylor. Então, igual eu falei para vocês, Taylor ele pensou lá na questão de tempos e movimentos, reduzir movimentos desnecessários para aumentar a eficiência, para aumentar a produção, e aí ele ficou muito enfatizado nas tarefas. A seguir, a preocupação básica passou para a ênfase da estrutura com a teoria clássica de Fayol e com a teoria burocrática de Max Weber, seguindo-se mais tarde com a teoria estruturalista. A relação humanística surgiu com ênfase em pessoas por meio da teoria comportamental e da teoria do desenvolvimento organizacional. A ênfase no ambiente surgiu com a teoria dos sistemas, sendo completada pela teoria da contingência. A teoria de sistemas posteriormente desenvolveu a ênfase na tecnologia. Então, a administração científica, que é a nossa teoria científica, ela é enfatizada nas tarefas, né?
a teoria clássica na estrutura, a teoria a teoria clássica, a teoria burocrática e estruturalista, ela é baseada nas estruturas. A teoria comportamental e do desenvolvimento organizacional, ela já está enfatizada em pessoas, e a teoria de sistemas e de contingência no ambiente, enquanto a teoria dos sistemas também depois vai se enfatizar na tecnologia. Bom, as teorias que a gente mais vai destacar aqui na nossa disciplina é a administração científica de Taylor e a teoria clássica, né, da administração, que é de Fayol. Então, se a gente comparar ali, a administração científica de Taylor vai ter ênfase nas tarefas, vai ter o foco na tarefa, e a teoria clássica de Fayol vai ter ênfase na estrutura, ou seja, ela vai estar mais focada nas estruturas. A teoria administração científica de Taylor, então, que é o foco nas tarefas, vai otimizar a produtividade do trabalhador a partir do aumento da sua eficiência. Tarefas redesenhadas e projetadas para obtenção da eficiência máxima. Fracionamento das atividades em tarefas. Redução da ociosidade. Pagamento por peças. Taylor, ele começou a estudar o ser humano ali, né, os trabalhadores no ambiente de trabalho, e aí ele viu que tinha muitas pessoas que ficavam ociosas, enfim, que as tarefas tinham muito movimentos desnecessários. Então ele começou a projetar, a redesenhar como deveriam ser as tarefas, de forma que os trabalhadores pudessem aumentar a sua eficiência ali, aumentar a sua produtividade, com as tarefas bem definidas, bem fracionadas, e com isso reduzir essa ociosidade, esse tempo livre aí que os trabalhadores tinham e ficavam gastando com outras coisas que não eram o seu trabalho. A administração científica de Taylor, ela vai focar nas tarefas, né? Então, o objetivo dela vai ser pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção, porque as pessoas vão começar a produzir mais, então elas, segundo o Taylor, elas merecem receber um pouco mais, tá? Para atingir tais objetivos, a administração teve que aplicar métodos científicos, que é esse estudo aí dos tempos e movimentos. Ele foi o precursor da abordagem científica definida em 3 fases. Então, eliminação do desperdício, caráter científico dos processos produtivos e eficiência na empresa. Os seus pontos fracos ali, né, suas críticas. Visão do indivíduo. Então, ele não vai considerar o ser humano como ser humano, né? Ele vai, se a gente parar para pensar um pouquinho lá no nosso filme Tempos Modernos, é aquela realidade onde que ele tinha que produzir de forma otimizada, tá? Alta especialização, destruindo iniciativas e inibindo a criatividade nas tarefas. E uma visão incompleta da organização. O sistema de produção era mais importante. Ele não se importava muito com a administração em si. Ele se importava mais com o sistema de produção, como deveria ser a produção. O principal fundamento, então, da teoria científica de Taylor é a existência de um interesse único entre o empregador e empregado numa relação de dependência. Bom, a teoria clássica de Fayol, então, ela vai focar nas estruturas. Ao mesmo tempo que Taylor estava interessado em trabalhar com as tarefas, né? Fayol, ele já pensava que a melhora na administração, uma boa administração e o alcance desses objetivos seria se tivesse um foco nas estruturas, tá? Então, ele vai enfatizar a estrutura da organização necessária da sua eficiência. Tinha que ter as funções bem definidas. As funções básicas de uma empresa, então, segundo Fayol, era as técnicas comerciais, financeiras, de segurança, contabilística e administrativas. E aí o Fayol ele determina 4 princípios gerais da administração.
a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação, remuneração do pessoal, centralização, cadeia de comando, ordem, equidade, estabilidade da equipe, iniciativa e espírito de equipe. Ou seja, ele vai estar bem focado em como deve ser a parte estrutural da administração. Qual comportamento as pessoas devem ter, como deve ser organizado para que se tenha uma boa administração. As suas premissas básicas, então, era a divisão da organização em 6 funções, que era técnica, comercial, financeira, que a gente citou. Cada função cabe um ato administrativo, que são 5. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. O desenvolvimento dos 14 princípios gerais da administração também vai entrar aí nas suas premissas. Quais são as principais críticas ali, os pontos fracos? Uma abordagem muito simplificada. Ela não vai considerar o homem como influenciado pelo processo. E a falta de estudo mais prático sobre a confiabilidade nas ideias, né? Porque Taylor ia lá no chão de fábrica, ele media os tempos, os movimentos, ele fez todo um estudo científico. Já Fayol, ele visou mais a parte estrutural da administração. O seu principal fundamento é melhorar a eficiência operacional através da forma de melhor administrar. Então, ele considera que a eficiência vai ser melhor se tiver uma boa administração. Diferente de Taylor, que considera que a eficiência vai ser melhor se os tempos e movimentos forem eficientes. Se não tiver tempo ocioso ou movimentos desnecessários. Uma comparação aí entre cada uma, então, das teorias que a gente conversou. Taylor, então, ele é o responsável pela administração científica, que vai focar nas tarefas, e aí a sua ideia é aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência no nível operacional, tá? Então, ele acredita que se eu aumentar a eficiência na produção, se as pessoas trabalharem de forma a diminuir tempos, movimentos desnecessários, eu vou conseguir aumentar a eficiência da minha empresa. Já Fayol, com a sua teoria clássica, ele vai focar na estrutura, na parte administrativa, tá? Então, ele considera que eu vou conseguir aumentar a eficiência da minha empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização e suas interrelações. Então, ele acredita que se eu tiver uma administração bem definida, com as funções bem definidas, eu vou conseguir ter um aumento da eficiência da minha empresa. Bom, pessoal, essa era a nossa aula de hoje, nossa segunda aula de gestão e normalização. A atividade proposta, então, ficam essas 4 perguntas, né? Então, explique as características da administração científica de Taylor, que a gente conversou um pouquinho. A segunda é para falar um pouquinho da teoria de Fayol. Então, Taylor, a teoria científica, Fayol, a teoria clássica, tá? Se a administração é apenas um processo, e aí você explica se é ou se não é, enfim, de acordo com a sua concepção. E escreva a sua opinião em relação à administração do passado e à administração do presente. Tudo que a gente conversou hoje, desde lá da Revolução Industrial até hoje, comparando essas duas, tá? Escreva a sua opinião sobre isso. O que você acha? Acha que mudou, que não mudou? Enfim, os direitos dos trabalhadores estão sendo respeitados ou não estão, tá? Se quiserem citar exemplo, fiquem à vontade. Vou pedir para vocês, então, carregarem as atividades lá no nosso portal do aluno, tá? E aí a professora vai responder para vocês, eu ou a professora Cíntia. E na próxima aula, então, a gente começa falando um pouquinho sobre as atividades e depois seguimos
para nossa aula 3 e, se der tudo certo, já será presencialmente. Gostaria de agradecer todo mundo por mais uma aula e a gente se vê, tá bom, pessoal? Obrigada.